Boa noite, meu nome é Amabile e eu vou falar sobre o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. É um livro sensacional e eu gostei muito de ler ele. Eu também assisti um filme que é baseado nessa obra e assim, muito interessante porque eu acho que abriu bem mais a minha mente, me fez assim, entender mais e pegar gosto da história. É uma obra clássica de Machado de Assis, Joaquim Maria Machado de Assis. Ele foi jornalista, contista, cronista, romancista, poeta, teatrólogo, ele foi tudo, né? Ele nasceu no Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839 e faleceu também no Rio de Janeiro em 29 de setembro de 1908. Ele também foi o fundador da Academia Brasileira de Letras. Essa obra aqui, ela iniciou o realismo, foi o marco do realismo. É um romance realista, possui 160 capítulos, mas são capítulos não muito extensos, tem por volta de 2 páginas mais ou menos. Deixando assim a leitura bem mais interessante e não muito cansativa. Brás Cubas é o protagonista que ele descreve suas memórias depois de morto. Brás Cubas é sincero e muito irônico. Ele é assim porque ele já morreu, então ele não precisa se preocupar com o que as pessoas vão achar. A gente tem presente nesse livro a metalinguagem, que é o diálogo direto com o leitor, né? E também temos o pessimismo, que basicamente é porque a vida de Brás Cubas ela foi inútil. Ele teve 4 desilusões amorosas, 4 amores que não deram certo, e também a carreira dele que não teve muito sucesso. E quando teve, desmoronou muito rápido. Brás Cubas, ele inicia a obra já fazendo a seguinte dedicatória: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. É muito irônico. Brás Cubas, ele é um protagonista, narrador, ou podemos dizer um defunto autor. É basicamente um morto que decidia retratar as suas memórias de uma forma bem irônica. A infância de Brás Cubas foi um pouquinho agitada por ele ser muito travesso e muito mimado pelos pais. Eles tinham um escravo, como qualquer família da elite brasileira. Ele também foi amigo de Quincas Borbas na escola, que também é um clássico de Machado de Assis. Um pouco já mais jovem, Brás Cubas ele se apaixona pela Marcela, que era uma prostituta e que só queria saber do dinheiro de Brás Cubas, porque eles eram muito ricos. Tem até uma citação que é: Marcela amou-me por 15 meses e 11 contos de réis. Diante disso, o pai dele descobriu que Brás Cubas roubava o dinheiro do pai para pagar os presentes para Marcela. E não eram presentes baratos, eram muito caros. Preocupado com seu filho, o pai de Brás Cubas manda ele para Portugal, em Coimbra, para estudar direito. Ele até consegue o diploma, apesar de ser um péssimo aluno. Enquanto ele está lá, o pai dele manda uma carta para ele, pedindo para ele retornar por conta que sua mãe está muito doente e prestes a falecer. Brás Cubas retorna para a cidade e, após a morte de sua mãe, com a dor do luto, ele decide ir para a chácara da família. Lá, ele vai visitar a casa de uma amiga da família, Dona Eusébia, e ela tem uma filha chamada Eugênia, muito bonita, de olhos verdes, e Brás Cubas se apaixona por ela. Só que Brás Cubas, ele começou a perceber que ela andava muito sentada, não andava muito. Só que um dia eles foram caminhar pelo campo e aí ele notou que ela estava manca. Ele até pensou que ela tinha machucado o pé e perguntou, mas acabou descobrindo que ela era coxa, ela era manca mesmo. Diante disso, Brás Cubas começa a desprezar ela e parte para outra. O pai dele aparece lá na chácara e pede para ele retornar para a cidade de novo, por conta que ele tinha conhecido uma amiga, a filha de um amigo dele, do ministro da corte.
E aconselhado pelo pai, o pai dele queria que ele tivesse um casamento com a Virgília, a filha do ministro, porque ele via um futuro político para Brás Cubas. Depois de Brás Cubas se apaixonar por Virgília, ela acaba se casando com Lobo Neves. E não só afasta a noiva de Brás Cubas, como também a candidatura de deputado que ele tinha. O adultério ele dura por alguns anos, mas acaba se encerrando de maneira fria. Após isso, Brás Cubas até se aproxima de outra mulher, a Inhanloló, só que não dura muito tempo, dura mais ou menos uns 3 meses, por conta que ela adoece de febre amarela e acaba falecendo. Aos seus 50 anos, Brás Cubas ainda ele consegue se tornar deputado, só que ele exerce sem talento e as ações beneficentes ele pratica sem nenhuma paixão e acaba se encerrando assim logo. Quase morrendo, ele cria um emplasto, esperando seu sucesso e que desse tudo certo e que ele ganhasse o prestígio que ele tanto queria em torno de todos esses anos da vida dele. Só que não acaba ocorrendo como ele quis, ele estava super enganado. Em decorrência disso, ele pega uma pneumonia, que é um tanto irônico, e ele vem a falecer. E ele finaliza o livro dizendo: "Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria." Esse foi meu resumo, espero que a prof tenha gostado. Eu gostei muito de fazer esse trabalho, eu achei muito, muito interessante o livro. Eu que não tenho muito gosto pela leitura, eu tive o prazer de ler, eu achei muito, muito interessante, tanto que assisti o filme, abriu bem mais a minha mente e me deixou bem mais interessada. Gosto do jeito que esse livro trata a sinceridade e a ironia, o fato de o defunto autor estar conversando com a gente, trazendo mais a gente para o livro, deixando a gente mais interessado, mais instigado. Eu achei bem interessante e gostei muito de fazer esse trabalho.